paz do Senhor, meus irmãos do grupo Amigos da Bíblia. Hoje é o dia 58 da nossa leitura do Novo Testamento em 90 dias. E hoje vamos comentar sobre os 3 primeiros capítulos de 1 aos Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 1. Do versículo 1 até o 9, nós temos aqui uma recomendação. A recomendação aqui que a gente tem nesses versículos é a permanência em Cristo. Paulo inicia essa carta lembrando aos crentes das bênçãos maravilhosas que eles têm em Cristo. Ele faz isso antes de reprová-los por seus pecados, porque não caminhavam de forma condizente com o seu chamado em Cristo. Paulo enumera algumas bênçãos espirituais que receberam e ignoravam, por isso privando-se de poder espiritual. No versículo 2, ele fala sobre o chamado de Deus. Eles eram santificados, separados e membros de um grupo eleito, a igreja. Eles eram santos, mas não viviam como santos. Do versículo 3 até o 4, ele fala sobre a graça de Deus. Graça quer dizer que Deus nos deu o que não merecemos. Essa graça vem pela fé, por intermédio de Cristo. Versículos 5 e 7, Paulo fala sobre os dons de Deus. Nos capítulos 12 até o 14, Paulo discute os dons espirituais, mas fica claro que os coríntios foram muito abençoados com os dons espirituais. Eles também tinham conhecimento. No entanto, faltava-lhes amor e não se davam bem uns com os outros, apesar de todos os dons e de todo o conhecimento que eles possuíam. O versículo 6 fala sobre o testemunho de Deus. Aconteceu tudo o que Paulo disse que Cristo faria por eles. A palavra de Deus tornou-se realidade na vida deles. E o versículo 7 até o 9, a esperança em Deus. Eles aguardavam o retorno de Cristo, mas não viviam à luz de sua vinda. Deus poderia apresentá-los sem culpa no céu, embora fossem pecadores na terra. Não devemos usar essa passagem como uma desculpa para pecar. Antes, devemos vê-la como um encorajamento pela fidelidade de Deus, mesmo quando fracassamos com Ele. Do versículo 10 até o 17, a gente tem aqui uma acusação, a posição pecaminosa deles como cristãos. Paulo, depois de recomendá-los com diplomacia, inicia a discussão sobre os pecados deles, em que primeiro lida com a divisão na igreja. A casa de Cloe e os amigos que o visitaram, de acordo com o capítulo 16, versículo 17 e 18, transmitiram-lhe a triste notícia das divisões entre eles. Havia divisões e contendas na igreja, capítulo 3, versículo 3, capítulo 11, versículo 18, capítulo 12, versículo 25, até mesmo na ceia do Senhor, conforme a gente vê no capítulo 11, versículo 20 até o 34. Paulo roga para que sejam inteiramente unidos, versículo 10. Paulo explica que estão divididos porque voltaram os olhos para o homem em vez de para Cristo. Eles confiam na sabedoria humana, capítulo 2, versículo 5, se gloriam nas obras dos homens, capítulo 3, versículo 21, e comparam os servos uns com os outros e se orgulham dos homens, capítulo 4, versículo 6. No capítulo 3, Paulo prova que essa obsessão pelos homens é um sinal de vida carnal, uma evidência de que, na verdade, esses coríntios espiritualizados eram crianças em Cristo. Havia 4 grupos na igreja. Um grupo seguia Paulo, provavelmente composto em sua maioria de gentios, pois ele era o apóstolo dos gentios. Outro seguia Apolo, o orador instruído, talvez porque apreciassem sua magnífica oratória. O terceiro, provavelmente de judeus, tendia para Pedro, o apóstolo dos judeus. E o quarto queria provar que era mais espiritual que os outros ao seguir apenas Cristo e rejeitar a liderança humana. Paulo explica que Cristo não está dividido. Somos todos parte de um mesmo corpo,
capítulo 12, versículo 12 até o 31. Cristo foi quem morreu por nós, não os líderes humanos. Somos batizados no nome de Cristo, não nos dos líderes humanos. Paulo ainda declara que está feliz por não ter batizado mais crentes de Corinto do que fez, pois isso ajuda que a divisão não seja ainda mais grave. Versículo 17 até o 31, nós temos aqui a explicação, o motivo das divisões. Os crentes coríntios estavam divididos e não viviam de acordo com sua posição em Cristo. Por quê? Primeiro, misturavam o evangelho com a sabedoria dos homens. E segundo, gloriavam os homens e estavam confusos com o sentido do ministério do evangelho. Os capítulos 1 e 2 contrastam a sabedoria dos homens com a de Deus, e Paulo, nesses versículos, apresenta 7 provas de que o evangelho é suficiente para todas as pessoas. Primeiro, a comissão de Paulo, versículo 17. Segundo, a experiência pessoal, versículo 18. Terceiro, as escrituras, versículo 19 e 20. Quarto, a história humana, versículo 20 e 21. E quinto, o ministério de Paulo, versículo 25, o 22 até o 25. Sexto, o chamado deles, versículo 26 até o 29. E sétimo, a suficiência de Cristo, versículos 30 e 31. 1 Coríntios, capítulo 2. Esse capítulo dá continuidade à discussão do Evangelho e da sabedoria do homem. Alguns cristãos de Corinto admiravam as filosofias humanas e pensavam que a igreja faria melhor em usar a sabedoria e a filosofia do homem para ganhar convertidos em vez da simples mensagem da cruz. Então a gente tem aqui do versículo 1 até o 8 do capítulo 2 as duas mensagens pregadas por Paulo. A primeira ele fala sobre o Evangelho e a segunda ele fala sobre o mistério. O Evangelho. Paulo tinha a convicção de que apenas o Evangelho simples e puro é o poder de Deus. Ele não usou as palavras persuasivas dos oradores e dos filósofos, apenas pregou no poder do Espírito. Ele ansiava que as pessoas pusessem sua fé em Deus e não no homem. No capítulo 3, Paulo chama esses cristãos de crianças em Cristo. Capítulo 3, versículo 1 até o 4. Segunda, o mistério. É impossível edificar uma igreja forte apenas fundamentada na pregação do Evangelho. O ensino do plano e mistério do Senhor também são necessários. Paulo ensinou aos coríntios o mistério do plano de Deus para a era presente, conforme está esboçado em Efésios capítulo 2 e 3. Por meio da fé, judeus e gentios são um em Cristo e compõem o corpo único que é a igreja. Nenhum dos poderosos deste século pode conhecer esse mistério ou a sabedoria escondida do Senhor, porque apenas por meio da indução do Espírito se pode conhecê-la. Capítulo 2, o versículo 9 até o 13, nós temos os dois espíritos que estão no mundo hoje. Primeiro é o espírito deste mundo, versículo 12, e o segundo, o Espírito de Deus. O espírito deste mundo, sem dúvida, Satanás é o espírito que energiza o mundo hoje. Ele dá ao homem perdido uma sabedoria que infla o ego e cega a mente, afastando-o da verdade pura da palavra de Deus. O Espírito de Deus. Não podemos esquecer que é o Espírito Santo quem nos ensina as coisas do Senhor. No versículo 9, Paulo se refere a Isaías 64, versículo 4, e afirma que Deus preparou coisas maravilhosas para que seus filhos usufruam aqui e agora. Deus preparou essas bênçãos para que as usufruamos hoje, como Ele nos revela essas bênçãos por intermédio de seu Espírito. Versículo 10. O Espírito de Deus entende o coração e a mente do Senhor
e revela-nos essas verdades por meio da palavra. No capítulo 2, do versículo 14 até o 16, nós temos dois tipos de pessoas que há no mundo hoje: o homem natural e o homem espiritual. O homem natural é aquele que é o não salvo, que pertence ao mundo e está feliz com isso. As coisas do espírito, para ele, são loucura. No capítulo 1, versículo 23, Paulo afirma que os gregos achavam o evangelho uma loucura. Os gregos eram grandes filósofos, mas a filosofia deles não podia explicar um Deus que morre na cruz ou, no que concerne ao assunto, que até se preocupa com as pessoas. A atitude dos gregos em relação ao corpo humano era tal que não podiam conceber a vinda de um Deus em carne humana. Além disso, os deuses deles não estavam interessados nos problemas das pessoas mortais. Homem espiritual. Esse homem é o crente controlado pelo Espírito. O homem espiritual tem discernimento e consegue julgar e avaliar as coisas com o discernimento de Deus. Essa é a verdadeira sabedoria. 1 Coríntios capítulo 3. Nos capítulos 3 e 4, o apóstolo Paulo aborda o mistério do Evangelho e mostra o que é um ministro do Evangelho, o que ele faz e como a igreja deve ver a ele e ao seu trabalho. Infelizmente, hoje temos estes extremos. Algumas igrejas deificam o ministério deles e os transformam em divindades, ao passo que outras congregações contestam o ministério deles e se recusam a respeitá-los. Nesses dois capítulos, Paulo apresenta 6 retratos dos servos de Cristo, 3 no capítulo 3 e 3 no capítulo 4. Um servo para os outros, capítulo 3, versículo 1 até o 5. Aqui a palavra para ministro é a mesma usada para diácono e significa servo. Por 18 meses, Paulo foi servo de Cristo em Corinto. Alimentou o povo com a palavra, disciplinou, encorajou e ajudou a ganhar outros. Não era culpa de Paulo se havia problemas na igreja, a culpa era deles por serem cristãos tão imaturos. Paulo, como uma ama seca, tinha de alimentá-los com leite. Eles, como crianças, discutiam e dividiam-se em panelinhas, seguindo a liderança do homem. Versículo 6 até o 9, nós temos um semeador da semente do Evangelho. Agora Paulo muda o cenário da família para o de um campo. Ele retrata o ministério como o trabalho do lavrador no campo. A semente é a palavra de Deus e os diferentes tipos de solo são o coração das pessoas. A igreja local é o jardim espiritual em que o pastor atua como jardineiro. Observe o versículo 9. Somos lavoura de Deus, jardim de Deus. Qualquer lavoura precisa de muitos trabalhadores. Um prepara o solo, outro planta a semente, um terceiro tira as ervas daninhas e um quarto cega a colheita. No entanto, todos compartilham a colheita e recebem um pagamento pelo trabalho. Paulo fala: quem é Apolo e quem é Paulo? Servos. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. A igreja dividiu-se em relação aos líderes humanos, mas no versículo 8, Paulo afirma que os trabalhadores são um, estão unidos em propósito e em coração. Portanto, a igreja também deve ser uma. Trabalhadores unidos. Esse sempre deve ser o nosso lema e a nossa motivação. Temos sempre de cuidar para que o solo de nosso coração não seja duro, nem frio e nem incapaz de receber a semente da palavra de Deus. Versículo 10 até o 23, a gente tem aqui um construtor do templo de Deus. Aqui vai falar sobre um construtor sábio, um construtor mundano e o destruidor. A aplicação básica dessa passagem é para os trabalhadores e para os pastores da igreja local, embora ela ensine que haverá um julgamento das obras dos cristãos no tribunal de Cristo. A passagem compara a igreja local a um edifício ou a um templo
e o pastor é um construtor responsável pela perfeita manutenção de tudo que se encontra no templo. Paulo foi o construtor que o Senhor usou para lançar a fundação da igreja de Corinto. E como prega o evangelho, a fundação era Cristo. Apolo veio junto e edificou sobre a fundação. Depois dele vieram outros pastores. Paulo adverte lá no versículo 10. Porém, cada um veja como edifica. A seguir, ele vai descrever 3 tipos de trabalhadores cristãos. O primeiro é o construtor sábio, o segundo é o construtor mundano e o terceiro, o destruidor. O construtor sábio está lá no versículo 14. O primeiro trabalhador usa materiais duráveis, ouro, prata, pedras preciosas, não as coisas baratas e ordinárias do mundo, madeira, feno e palha. Esse construtor honra a Cristo, visa a qualidade que glorifica a Cristo e não a quantidade que os homens elogiam. Os construtores sábios usam a palavra, oram e dependem do Espírito, e como resultado disso a obra deles é duradoura. Sua obra resistirá em glória ao teste do fogo. Construtor mundano, versículo 15. O segundo construtor usa materiais que não resistem ao teste. Esse é o trabalhador cristão que tem pressa em construir um conglomerado, todavia não tem tempo para edificar uma igreja. O material vem do mundo, madeira, feno, palha, e esses construtores não testam a confissão da fé das pessoas pela palavra, a fim de verificar se realmente nasceram de novo. Eles apenas as aceitam na igreja e regozijam-se com o crescimento estatístico. O ministério desse pastor queimará quando for testado na eternidade. O construtor será salvo, mas não receberá a recompensa. O destruidor, versículo 17. Por fim, o destruidor não edifica a igreja, ao contrário, a põe abaixo. Infelizmente, há líderes cristãos cujo ministério egoísta destrói a igreja local em vez de edificá-la. Aguarda-os o julgamento severo de Deus. Tenha em mente que Paulo diz tudo isso a fim de ensinar os cristãos coríntios a amar e respeitar seus pastores, bem como a orar por eles, pois tem essa tarefa tremenda de edificar a igreja local para a glória de Deus. Os cristãos do tipo seguidores de pregadores ajudam a construir com madeira, feno e palha. Os membros da igreja que amam a palavra, que obedecem aos ensinamentos da palavra apresentados pelo pastor e que tentam manter a espiritualidade da igreja local em seu melhor estado, ajudam o pastor a edificar com ouro, prata e pedras preciosas. Os cristãos imaturos amam se aquecer na luz de grandes homens. Nos versículos 19 e 20, Paulo refere-se a Jó, capítulo 5, versículo 13, e Salmos 94, verso 11. Por que nos gloriamos nos homens quando temos tudo em Cristo? Se Paulo e Apolo eram uma bênção para eles, então deviam gloriar a Deus, não em homens. Tudo que temos, quer homens e mulheres capacitados, quer as bênçãos da vida, quer as coisas por vir, tudo isso vem de Deus. Portanto, devemos dar glória a Deus, não aos homens por essas bênçãos. É importante que os novos cristãos compreendam seu relacionamento com a igreja local e com o pastor. Nós, como membros da família, versículo 1 até o 5, recebemos alimentos e crescemos. Vejam depois Efésios capítulo 4, os 16 primeiros versículos. Nós, como canteiros do jardim do Senhor, versículo 6 até o 9, recebemos a semente da palavra e frutificamos. Como pedras vivas do templo, versículo 10 até o 15, ajudamos o crescimento e o fortalecimento do templo para a glória de Deus. Nossa vida ajuda a determinar se a igreja é edificada com ouro, prata e pedras preciosas ou com madeira, feno e palha. O cristão deve respeitar seu pastor e obedecê-lo, da mesma forma que ele obedece ao Senhor da igreja. O cristão deve respeitar, obedecê-lo e não, jamais, glorificá-lo. A glória pertence somente ao dono da igreja, a saber, Jesus Cristo. Termina aqui mais um vídeo. Os nossos comentários são extraídos e adaptados, conforme aqui a nossa necessidade do comentário bíblico WESB. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.